noite. 96 entrará para a história com um grande encontro entre os povos. 100 anos de Olimpíadas. Mas será lembrado também por guerras, conflitos, descobertas, mistérios. Uma estranha coreografia juntou numa mesma dança gente de todo o planeta. O ano da Macarena oscilou entre sombras do passado e luzes do futuro. Sustos, surpresas, mudanças, uma excitante virada no tempo. Romances, casamentos, divórcios, escândalos. Acidentes, explosões, tragédias na água e no fogo. Um ano de perdas. Ano que juntou heróis e vilões na mesma cena e ganhou lances de uma novela emocionante. Lentes apontadas para o infinito ampliaram os limites do universo. Astros e estrelas tiraram a roupa, se mostraram. Na fogueira das vaidades, quem perdeu a pose? O olhar infantil ensinou os adultos, revelou novos ídolos. O Brasil ganhou um rei menino e viveu a sua maior aventura olímpica. Jaqueline Sandra! No ritmo de fim de século, o mundo deu muitas voltas. No balanço do ano, figuras austeras foram simples mortais. Relaxaram, descontraíram, tentando acertar passos diferentes. 96 colecionou imagens de um corpo de baile nem sempre afinado. Foi uma onda que varreu o mapa. Mexeu com os quadris, deu jogo de cintura, soltou velhas articulações. O executivo suou a camisa. O pessoal da limpeza do estádio lavou a alma. E a equipe de ouro inventou outras regras, menos rígidas. Torcedores fizeram um jogo na arquibancada. No plenário da ONU, a embaixadora deu uma pausa na política externa. Até o general da guerra, o comandante Colin Powell, se entregou. O New York Times publicou todos os passos. O mundo girou com a Macarena. E o verão da Bahia temperou outros carnavais. Tiririca trouxe a Florentina do Ceará. Belas da tela deslizaram no chão de cristal. Valsa de estrelas na festa de Gilberto Scarpa, em Punta del Este. 2 milhões de luxo com 60 milhões de impostos atrasados. O Brasil da riqueza mal distribuída atraiu o diretor de Michael Jackson, Spike Lee, rodando o clipe na favela. Michael agitando o pelourinho na batida do Olodum. Diana fez os convidados suspirarem no baile. E teve também a dança dos votos, nos Estados Unidos e na Rússia. Dançando pra não dançar. Yeltsin acelerou o coração safenado e faturou mais um mandato. Velhos atores e um novo enredo. Romances, tragédias, aventuras, cenas de ficção científica. O ano teve de tudo. Foi um novelão. A história de 96 bem poderia ser contada em capítulos. Mocinhos, bandidos, reais ou imaginários. Personagens de um ano de muito suspense. Uma casa na praia. 2 corpos sobre a cama. Sangue. Uma cena de novela? Não. Um crime que abalou o país. Paulo César Farias, o PC, acusado e condenado. Suzana Marcolino, a namorada. Encontrados mortos na madrugada de domingo. Um gesto de amor louco ou queima de arquivo? Investigações, documentos rasgados,
Um celular roubado. A cena do crime é desfeita. Peritos se contradizem. Numa foto, há uma arma. Na outra, a arma sumiu. Autópsia com faca de cozinha. O Brasil inteiro procura explicações. 150 milhões de brasileiros. 150 milhões de detetives. Surge outra pista. Uma conversa de telefone. Ao fundo, vozes não identificadas. A trama real vira ficção. Quem matou Pedro Luiz? No placar da TV Interativa, a morte de PC foi queima de arquivo. Na vida real, o laudo revela, foi crime passional. Mas em 96, muitas outras histórias reais se misturaram à ficção. Na novela das 8, Sem Terra são personagens. Inspirados na realidade? Trágica realidade. Acampamentos em todo o país. Invasões na noite escura. Prisões, mortes. No meio de uma estrada, um massacre. Eldorado do Carajás. De um lado, foices, pedras, facões. De outro, revólveres e metralhadoras. Mulheres protegem seus filhos. Foi o momento mais triste da minha vida, meu Deus. Mulheres perdem seus maridos. Me deu uma dor por dentro. 19 mortos e manchetes internacionais. Isso não é coisa de país decente. Isso é inaceitável para qualquer país do mundo. Este ano, a ficção também mudou a realidade. Histórias reais na cena da novela. Mães mostram na TV seus filhos desaparecidos. Na história, Odaísa reencontra o filho Gugu. Na vida, Célio reencontra a mãe Rosimere. Leandro volta para o pai, o pescador de Curitiba. Muito obrigado por ter me trazido para o meu pai de novo. Mas um exame de DNA denuncia. Leandro, na verdade, é Diogo. Ele mentiu porque tinha sido abandonado pela mãe. Não foi desta vez que o pescador encontrou seu filho Leandro. Mas outras 70 crianças, sim, reencontraram seus pais. 70 finais felizes na vida real. Final feliz também para Madonna. A popstar irreverente, ousada, provocadora, agora é mãe. Mãe de Lourdes Maria Ciccone Leon. Uma gravidez anunciada nas filmagens de Evita, filme sobre a vida da ex-primeira-dama Eva Perón. Os argentinos resistem, divididos entre o amor e o ódio a Madonna. Mas, aos poucos, a popstar conquista a Argentina. Como Evita, bonita, jovem, loura, carismática. Na janela do hotel ou no balcão da Casa Rosada, acenando, Madonna já é Evita. A rainha dos escândalos na pele de uma recatada primeira-dama. 96 inovou até nisso. Revelou, iluminou, vestiu e despiu em velhos e novos palcos. Striptease. Este ano, muita gente tirou a roupa. Por prazer. Ou para chamar atenção. Nua no altar de uma igreja da Inglaterra. Para protestar contra a violência no trânsito. Nua nas quadras de Wimbledon. Terá sido protesto ou exibição a performance da loura que invade o torneio de tênis mais tradicional do mundo. Atletas olímpicos da Austrália posam nus para uma revista. Mostram que a equipe está em forma. Em forma também está Marcelinho Carioca. Que tira a roupa para comemorar. E joga o uniforme para a torcida. Torcida para Caetano Veloso. De espectador, ele passa a protagonista da peça As Bacantes. No meio da orgia, ele tem as roupas arrancadas e também fica nu. Aplausos. Aplausos. 12 milhões de dólares para a atriz Demi Moore.
No papel de uma ex-secretária do FBI, ela tira a roupa para sustentar a filha. O maior cachê feminino da história do cinema por um striptease. Golpes baixos, pancadaria, dentro e fora do ringue, fora do campo. A polícia holandesa cai de pau nos torcedores alemães. A briga acaba no estádio. E o estádio se transforma em arena. No jogo de beisebol no Canadá, o brasileiro Isaías parte para a briga com o inglês. Leva um soco e vai afora. Marcelinho Carioca do Corinthians exagera. Chuta o juiz. Ataca pelas costas. E ainda tenta uma agressão. Acaba expulso. Em Goiás, o juiz quase apanha os torcedores. E também tentam agredir jogadores e o técnico do Palmeiras no jogo com o Grêmio. No meio do campo, uma briga de repórteres. Fluminense e Atlético Paranaense. Era apenas um jogo. Mas a torcida, em fúria, invade o campo e fere o goleiro Ricardo Pinto. A pior cena do futebol brasileiro em 96. Quem perdeu a pose em 96? Heróis e vilões dividem a cena. 2 pra lá, 1 pra cá. Casamentos, divórcios, escândalos. Você vai ver daqui a pouco. Lembranças guardará o álbum de 96. Na fogueira das vaidades, muita gente se queimou. Entre pequenos deslizes e grandes escorregões, quem ficou bem na foto? Caras e bocas. Tapas e gafes. Quem perdeu a pose este ano? Cláudia Liz, 2 quilos a mais. 4 dias de pesadelo. Estado de coma na lipoaspiração. Ela acordou e ganhou muitas poses desta vida. Outra Cláudia, a Schiffer, ganhou $500 mil fazendo pose no Brasil. Mas a alemã de pé grande perdeu o sapatinho do comercial. O pé da Cinderela é o pé da dublê brasileira. Uma brasileira ganhou o concurso. O rosto de Cristiana Reale faz pose para o mundo inteiro. O quatrilho, Fabio Barreto. O cinema brasileiro fez pose em Hollywood. O Quatrilho, de Fábio Barreto. Primeiro filme indicado para o Oscar desde O Pagador de Promessas. Brasil, sucesso real. Flashes no estrangeiro. O presidente Fernando Henrique visitou 14 países, mas perdeu a pose no cerimonial do imperador Akihito. Errou a hora do brinde. Na hora do corpo a corpo, quem escorregou foi o candidato Bob Dole. Bill Clinton quase perdeu a pose por causa da primeira-dama, envolvida num escândalo financeiro. Ele fez pose de apaixonado. Depois, atacou o Iraque. Clinton com pose de durão. Saddam, com pose de imperador, entrou na zona proibida da ONU. Se quase perdeu uma guerra, ganhou comida em troca de petróleo. E Bill Clinton ganhou mais 4 anos na Casa Branca. Mike Tyson perdeu a luta. A fera fez tanta pose, faturou milhões, mas acabou nas mãos de Evander Holyfield. O peso pesado perdeu a força? Deputados perderam a calma. Mais um round no Congresso de Taiwan. Seu palhaço. No Congresso brasileiro, rompantes. E agora o Congresso perdendo a pose por causa do escândalo de corrupção no orçamento. O orçamento está mesmo apertado para a classe média. Mas este consumidor perdeu o direito. A máquina nova não funcionava. Mas o freguês não pode perder a razão. Os funcionários perderam conta. Preocupados com salário e demissão, eles também perderam a pose quando invadiram prédios públicos. Esta era a prefeitura de Muaná, na ilha de Marajó. Esta era a agência do Banco do Brasil em Chapecó, Santa Catarina.
agricultores perderam a safra por causa da seca e da enchente. Acabaram perdendo também a compostura. Médicos cobrando pela cirurgia de graça. Doutores da tradicional beneficência portuguesa em São Paulo perderam a pose. Cobra o quê? Cobra anestesia que é terceirizada. Empresário posou de manifestante. 2.200 empresários foram a Brasília protestar contra os juros e concorrentes estrangeiros. Emprego virou bandeira dos patrões. E o celular virou ferramenta do líder sindical. Vicentinho em greve de fome. Pose na porta do Palácio do Planalto. Os índios também posaram para as câmeras. Pagelança na Praça dos Três Poderes. Guerra no gabinete do presidente da FUNAI. Em 96, muita gente fez pose. Mas quem ficou bem na foto? O céu é mesmo o limite? Em 96, homens sem asas voaram. A natureza, dona dos ventos, mostrou quem rege a dança das nuvens. No céu da América, a fúria. Furacão Berta nos Estados Unidos, depois de matar 6 pessoas no Caribe. No céu da Suíça, a tragédia. 5 turistas, um balão e uma queda de 2.400 metros. No céu do Novo México, a beleza. O maior e mais exótico campeonato de balões do mundo. Do céu para a tela. Os tornados sacudiram os cinemas do mundo. E o trapezista francês comemorou 60 anos de circo, bem perto das nuvens. No ar, as cinzas de uma paixão. Desfechos e recomeços nos casamentos, reais e irreais. Cabeças coroadas, solteirões invictos. Onde eles foram parar? Dois pra lá, um pra cá. A valsa da paixão embalou nobres corações, pra delírio dos plebeus. Tem que acontecer alguma coisa, parada que eu não posso ficar. Em 96, todo mundo assistiu de camarote às intimidades palacianas. O rei Michael desapontou a princesa Lisa, o mesmo quarto, só no clipe. Lisa Marie Presley voltou para o primeiro marido. Michael Jackson se casou com a enfermeira e vai ser papai. Vem um menino aí. O príncipe mais cobiçado da América nas garras de uma executiva loura. Depois da briga no Central Park, John Kennedy Jr. e Carolyn Bassett fizeram as pazes. Os pombinhos acabaram se casando discretamente numa ilha da Geórgia. E numa ilha da França, uma lua de mel explícita acaba com um casamento real. Nas fotos pra lá de indiscretas, o marido da princesa Stephanie e a dançarina Philly. 2 pra lá, 1 pra cá. Stephanie de Mônaco, mais uma princesa solitária. E a duquesa, que leva a vida de princesa, se divorciou do príncipe. Andrew e Sarah, agora sim, pra lá de livres. Charles foi para os Alpes, Diana foi para o Caribe. Como custou o divórcio? Ou melhor, quanto custou o divórcio? Mais de 20 milhões de dólares. Diana desistiu de ser rainha. Charles ainda pode ser rei, se for discreto com Camila. Indiscretos, os súditos adoram admirar os romances de sangue azul, mesmo quando são falsos romances. Mesmo quando é falsa a princesa. Aí Lady Christine fingiu ser Lady Di. O filme, pra lá de comprometedor, balançou o reinado mais falado deste mundo. A do Riviera às 5 me levou um susto. Adolescente e o comerciante, num motel do Espírito Santo. De repente, ela pega uma faca e o pênis é decepado.
Quase uma tragédia. Mas os médicos foram ágeis e conseguiram o reimplante. Em Minas, outra vingança amorosa. Menina de 15 anos recebe um presente do ex-noivo, uma bomba. Um americano abandonado pela namorada mata a facadas o filho que ela teve com outro. E um amor não correspondido também acaba em morte. O funcionário de uma estatal de São Paulo mata a amada, 2 colegas e depois se suicida. No ano das paixões extremadas, 2 crimes surpreendentes. O jovem paulista que mandou degolar os pais para receber um seguro. E o mafioso italiano que matou a tiros o irmão, na frente da própria mãe. Traição em família. Dramas inesperados mudaram o fim de muitas histórias. Na hora do perigo, reações precisas. 96 revelou gente destinada a grandes missões. Missão Impossível. Tom Cruise salva a brasileira Heloísa Vinhas, atropelada em Los Angeles. Leva a Heloísa para o hospital e ainda paga a conta de $7 mil. Herói nas telas e na vida real. 96 foi um ano de muitos heróis e vilões. Com sustos, fugas e resgates, eles incendiaram a nossa imaginação. Em maio, um dos presos mais famosos do Brasil vai visitar a família no Dia das Mães e não volta para a cadeia. No esconderijo na fronteira com a Bolívia, Osmani Ramos promete virar terrorista. Dias depois é preso, no momento em que ia pegar o resgate de um sequestro. Rebelião em Goiás. 16 reféns, juízes, advogados, autoridades. Leonardo Pareja lidera o motim. Os reféns se desesperam. Força! Eu te amo, pai! 7 dias de tensas negociações. A polícia cede. Os presos fogem, levando reféns, dinheiro e armas. Perseguição, tiroteios, morte. No dia 9 de dezembro, Pareja é assassinado na própria cela. Herói ou vilão? Alain Robert, o Homem-Aranha, ganha o mundo subindo pelas paredes. Milão, Las Vegas, São Francisco, São Paulo. O herói da plateia acaba na delegacia como vilão. Outro velho herói vai parar no altar. O super-homem finalmente se casa com Lois Lane. Super pais foram os de Alexandre. Ele caiu num lago cheio de jacarés num parque da Flórida. Pai e mãe se jogam no lago e arrancam Alexandre da boca do jacaré. Eu respirei e ele me afundou. Eu entrei na água e enfiei a minha mão dentro da boca do jacaré e empurrei. Pais heróis. Heroína foi a gorila Bintijua. Salvou um garotinho de 3 anos que caiu no fosso dos gorilas no Jardim Zoológico de Chicago. Crianças à beira de um acidente. No ônibus escolar, John Waldron percebe que algo está errado. Levanta lá de trás. O motorista está desmaiado. As crianças pulam, gritam. John tira o pé do motorista do acelerador e aperta o freio. E vive o seu dia de herói. Salvar vidas. No interior de São Paulo, o corajoso bombeiro muda o destino de um suicida que ia se atirar do 18º andar. Bombeiros heróis. No shopping center de Osasco, instalações de gás mal feitas provocam uma tragédia. 42 mortos, quase 500 feridos. 2 dias de resgate. No meio dos escombros, uma esperança. Silêncio! O bombeiro Gilson Belmonte tira o bebê Bruno ainda com vida. Dias depois, o bebê morre. A explosão deixou muita dor, mas também foi o cenário de uma paixão. O policial salva a vida da mocinha. O tempo passa, eles se reencontram e prometem não mais se separar.
A seguir, a Lua, o Sol, os novos planetas. Quem brilha mais? O olhar infantil mostra um novo mundo. Ronaldo, o rei menino. Ronaldinho, nome brasileiro. Rebeldes, ousadas, exploradas, conformadas. Nas tristezas e nas alegrias, elas chamaram a nossa atenção. No olhar das crianças, vimos um mundo diferente em 96. Em 1996 foi um ano em que a voz das crianças soou mais alto. Como numa ciranda, em todos os continentes. Na África, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Meio milhão de crianças brasileiras trabalham. Nas carvoarias e nos canaviais, a realidade mais dura. Com talos nas mãos, José Carlos vai ao presidente pedir tempo para brincar. Trabalhar só não adianta, a gente não cresce. Que nem eu mesmo, mãe, por que eu não cresci? Brincadeiras. Em busca de uma, Lúcio aceitou um misterioso pacote de um casal. Era uma bomba. Aí não tinha ninguém, eles escolheram eu. Bombas, armas que não são brinquedo. Em 96, a ONU revelou: metade dos exércitos em guerra no mundo é formada por menores de 16 anos. Meninos soldados atiram em guerras de verdade. São crianças, mas não têm medo de matar ou morrer. Uma arma apontada, atrás dela um louco. Na frente, os alunos de uma escola da Escócia. 15 morreram junto com a professora. O atirador suicida chocou o mundo. Luto no Reino Unido e na Bélgica. Julie e Melissa tinham 8 anos. Morreram de fome no cativeiro. O criminoso Marc Dutroux, dono de uma rede de pornografia infantil. Amiguinhos levaram flores para Julie e Melissa. Em outro continente, meninas e meninos também choraram. No funeral de Jéssica. Jéssica tinha 7 anos. Ia se tornar a mais jovem aviadora a atravessar os Estados Unidos. De costa a costa. Uma aventura debaixo de muita chuva. No segundo dia de viagem, o pai de Jéssica, que opera uma câmera da rede de TV ABC, pergunta: Pouco depois, o avião se espatifa no chão. Com ele, o sonho de Jéssica. Um sonho de criança. No Brasil, outras crianças. Outro acidente. Outro sonho desfeito no ar. Humano, com poderes de tambor. Foi na madrugada de domingo. Ninguém acreditava, mas era verdade. Outra aventura acabava em tragédia. Um choque contra a Serra da Cantareira, o fim da doce reverência dos meninos de Guarulhos. Foi como um cometa da velha Brasília Amarela para as paradas de sucesso. Em 7 meses, as letras debochadas e o humor dos Mamonas Assassinas conquistaram as crianças de todo o país. Muitos dos pequenos fãs nem sabiam o que era a morte, mas nunca mais vão esquecer aquela paixão infantil.
apareceu num campo de futebol ainda menino, driblando muita gente grande. Mas em 96, o moleque Ronaldinho cresceu. Ele saiu das 4 linhas do campo para ganhar os 4 cantos do mundo. Que apitem os juízes. O Rei Ronaldo está pronto para comandar o baile. Eu acho que é a minha hora, né? Seu talento já não cabia mais na pequena Holanda. Artilheiro do campeonato de 95 com 30 gols, ele ia pelo mesmo caminho das redes em 96. Até que, por problemas musculares, teve que operar o joelho. Nosso pequeno gigante já não cabia nem em seu próprio corpo. Você se assusta, de repente, de continuar crescendo tanto? Me assusta, né? Mas eu acho que agora vai parar. Tem que parar, porque senão daqui a pouco eu vou jogar basquete. Mas as pernas de tantos passes fantásticos, pernas seguradas em 35 milhões de dólares, não poderiam driblar a sorte. Ronaldinho, que só entra em campo com o pé direito, conseguiu se recuperar com a velocidade com que corre para marcar um gol. É do Brasil! Ronaldinho, nome do artilheiro brasileiro! Quem não vibrou com os gols do nosso menino herói? Quem não se divertiu com o xixi olímpico do nosso herói menino, escondido atrás da bola? Ele chegou a Atlanta como reserva e fez uma exibição de ouro na seleção de bronze. E peso de ouro foi o que o Barcelona pagou para ter o craque. Ronaldo não perde a majestade. Todos os dias, nas primeiras páginas. Do país das touradas, nosso rei parece abraçar o mundo com as pernas. Complicado valer 20 milhões de dólares? É complicado demais. Mas a gente vai levando. Vai levando vida de rei. 50 milhões de dólares por 10 anos de contrato. E uma nova namorada, com pinta de princesa. Quem não queria ser rei? Astros brilharam num cenário infinito. A lua, gelada, mostrou que tem água. O sol, explosões. Planetas, estrelas maiores e menores disputaram espaço nas lentes. No meio de tantas odisseias, tinha uma pedra. Pedra preciosa. Em vez de diamante, bactéria. O planeta vermelho já teve vida e pode ter gerado vida na Terra. Será mesmo que nossos ancestrais foram marcianos? Até onde vão os cientistas lunáticos? Para Marte. A aventura começou este ano. A sonda leva um robô para catar pedras e colher vida. Take me now, baby, as I am. Hold me close, try to understand. Até onde vai nossa imaginação? No cinema, aqueles seres vieram de Marte para faturar milhões de dólares. O apocalipse no dia da independência dos Estados Unidos. Fantasias na tela. Mistérios no infinito. Os cosmonautas passaram um sufoco lá em cima. A Rússia não tinha dinheiro para buscá-los. Eles estavam com a astronauta americana Shannon Lusty na estação Mir. Ela foi resgatada pela nave Atlantis e bateu o recorde americano, 6 meses no espaço. Os russos tiveram de ficar mais uma semana vendo estrelas. De olho no céu, é a Terra que conquista o espaço ou o espaço que conquista a Terra? Desta vez, fomos longe mesmo. Localizamos 11 planetas fora do Sistema Solar. Conhecemos melhor nossos velhos planetas. A imagem mais nítida de Plutão. A sonda Galileu descobriu um oceano em Júpiter. E a Lua, hein?
ficou ainda mais atraente. Agora sabemos que lá tem gelo, água, fonte de vida. Quem brilha mais? A lua ou o sol? Enciumado, ele saiu da sombra e se exibiu. O planeta azul nunca viu tanta luz. O sol, na lente do satélite Sorro, aqueceu a Terra coberta de dúvidas. Labaredas se multiplicam pelo planeta. No Brasil, florestas destruídas. Um avião sobrevoa a casa em chamas. Outro tenta conter um incêndio. Rastros de fogo invadem cidades. Um teatro em Veneza. Uma igreja na Bósnia. Um navio nos Estados Unidos. Em Copacabana, um gatinho luta para escapar. Cai no vazio. Chicago, um homem encontra a saída numa pilastra. Mas na Coreia do Sul, no meio do tumulto, um corpo pega fogo. Chamas alcançaram a favela de Heliópolis, a maior de São Paulo. 4 mortos, 60 feridos. Malibu, Califórnia. Um vento forte sopra na direção de milionárias mansões. Em Hong Kong, 20 horas de fogo e fumaça. 39 mortos. No México, foi um vulcão. Calor que brota do centro da Terra. Terror na embaixada em Lima. Guerrilheiros peruanos invadem a residência do embaixador do Japão. 490 reféns. Entre eles, o embaixador do Brasil. Ameaças de morte, exigências. Os terroristas querem a libertação de mais de 400 companheiros presos. Aos poucos, os reféns são libertados. O embaixador brasileiro também sai. Mas o Natal passa e os reféns continuam sob a mira dos guerrilheiros do Tupac Amaru. Daqui a pouco, carros que voam. Choques no céu, no mar, no chão. Sustos na vida do brasileiro. O tempo voou, correu, passou tão rápido. De repente, uma parada brusca, difícil de controlar. Derrapadas e acidentes. Velocidade e ousadia. O perigo rondou as pistas da Fórmula Indy. Mas as 500 milhas de Michigan é que mexeram com a nossa emoção. O carro do piloto brasileiro Emerson Fittipaldi é jogado contra o muro. Emerson fraturou uma vértebra, mas ficou bom. Sobressalto também as estradas brasileiras. Durante a gravação da reportagem, um acidente. Na Califórnia, o motorista que foge da polícia se choca contra o ônibus. Sufoco também nos ralis. Granada a Dakar. A morte no meio do deserto. Rally de Portugal. O espectador é atropelado. Mundial de Sidecars na Itália. A máquina se divide ao meio. Na corrida de Stock Cars, acidentes em série. Wow. Yeah, Mark. Jeff Gordon. Oh, shit. Drag Race. O carro derrapa e cai em cima da arquibancada, matando uma mulher. A lancha desgovernada também invade a arquibancada. Fogo na Fórmula 1 na Argentina. E
também na prova de dragster. Choque no gelo. Quando o fiscal vê a esquiadora, era tarde demais. Passo a passo, devagarinho, monstros de todos os tamanhos assustaram o brasileiro este ano. O velho dragão da inflação andou quieto. Mas outras criaturas foram vorazes. O dinossauro da burocracia não é mais de papel. Agora é um monstro de verdade que ataca vítimas sem defesa. Caruaru. Agreste de Pernambuco. Água envenenada na máquina. Veneno na veia. Silêncio. Só depois de 3 mortes em uma semana, as autoridades se deram conta do perigo. Foi a alga azul ou foi o monstro do descaso? 58 mortos na hemodiálise. Silêncio na maternidade. Os bebês pararam de chorar. Como ninguém notou que alguma coisa estava acontecendo. 66 mortos no berçário de Fortaleza. 37 no berçário de Roraima. 11 no berçário de Niterói. 6 no berçário de Vitória. Foi a minúscula bactéria ou foi o monstro da indiferença que atacou mais uma vez? Vítima sem defesa? Velhinhos. Devia ser um lugar sagrado. Santa Genoveva, uma clínica do Rio. 99 mortos em 60 dias. Foi a água? Foi a comida? Ou foi o monstro que anestesia o socorro? O doutor Jatene fez o diagnóstico da saúde brasileira. Acreditou que a doença se curaria com um novo imposto. A saúde é ou não é aquela sanguessuga insaciável? O doutor Jatene acabou caindo porque pediu mais dinheiro. Quem se levantou de repente com o dinheiro que recebeu foi um aposentado. O tal do doutor Palhares deu a receita infalível. Ele fez a tartaruga do INSS andar só com um telefonema. Disse que era amigo do ministro e o processo voou. Devagar. Passos de elefante. O Congresso freou a reforma da Previdência e a reforma administrativa. Deputados e senadores ficaram paralisados. Com medo do monstro da impopularidade no ano de eleição. Aquela urna não foi nenhum bicho-papão. Voto eletrônico. Novidade mesmo foi o resultado. Venceram os prefeitos tocadores de obra. Votaram os eleitores assustados com o monstro do desemprego. Na era da globalização, é tanta competição que emprego vale ouro. E a Vale? Quanto vale? Os garimpeiros ficaram excitados com as novas jazidas descobertas perto de Serra Pelada. Será que vamos acabar o ano sem saber se a companhia Vale do Rio Doce vai ou não ser privatizada? O velho nacionalismo parou o novo processo. Ex-presidentes querem voltar e levantam a bandeira da não privatização. 1996 no Brasil foi o ano que misturou privatização com globalização, eleição com reeleição e paralisação. E uma lista misteriosa. Contas de deputados são reveladas em público. O monstro da chantagem rondando os 3 poderes. Em 96 teve também o Provão. Os estudantes chiaram. Será que eles tinham razão? Não era o país inteiro que deveria entrar em teste para deixar de criar tantos monstros? Em 96, asas de metal anunciaram o inesperado. Choques no ar, desespero na terra, recorde de acidentes da história da aviação. Mistério no céu, clareira na noite, brasa no mar. O Boeing 747 da TWA explode rumo a Paris. Falha mecânica? Atentado terrorista? Míssil da Marinha Americana? Nos radares, rastros de dúvidas. Das torres de controle, aparelhos desapareceram das telas. O Boeing 757 afundou nas águas do Caribe. Águas infestadas de tubarões.
Rasante de fogo. Mergulho no pântano. Flórida. 109 pessoas a bordo. 2 brasileiros. Quito, Equador. Antes de subir, o avião bate no muro. A delegação do Corinthians nem chegou a levantar voo. No mundo inteiro, homens desafiaram a leveza do ar. Voaram por caminhos imprevisíveis. Na Índia, choque entre línguas diferentes. Explosão no ar. A torre não conseguiu corrigir a manobra entre os aviões do Cazaquistão e da Arábia Saudita. Ninguém sobreviveu. No Zaire, o avião de carga caiu em cima do mercado. Na costa africana, um sequestro. Homens armados e bêbados mudaram o rumo de um Boeing. Sem combustível, ele despenca nas águas claras de uma praia, bem na frente da câmera de um casal em lua de mel. Na lente de uma outra câmera, numa outra praia, o flagrante. Um tucano da Esquadrilha da Fumaça perde a asa. O piloto se salva, mas os pedaços do avião matam o banhista de Santos. Nesse ano de perdas, nenhum acidente pareceu mais trágico do que a queda do Fokker da TAM. No meio da cidade, entre casas, terraços e telhados, a morte. No ar, empresários e executivos. Na terra, operários e moradores do bairro. Homens e mulheres num dia de trabalho. Quase 100 corpos estendidos no chão. Falhas, erros, acertos e ajustes. Na ponta dos pés, a igreja enfrentou temas delicados num ano de irreverências. O Papa e o comunista. Um encontro histórico. Fidel Castro pisa o Vaticano. E o Papa promete ir a Cuba. Milagre? Nem tanto. Foi mais um susto para os católicos neste difícil ano de 96. João Paulo II fez uma cirurgia, mostrou sinais de cansaço. A igreja, incansável, declarou guerra à astrologia. Condenou a educação sexual nas escolas e o sexo com preservativo. Mas enfrentou a rebeldia dos fiéis. Edir e Elzimar queriam casar. Ele paraplégico e impotente. O bispo disse não. A igreja não tolera casamentos sem sexo. E também não quer casamentos entre gente do mesmo sexo. Edir e Elzimar se casaram numa outra igreja. E o Brasil católico estuda no Congresso a união civil entre gays. Por enquanto, casamento mesmo só no Havaí. Primeiro estado americano a dar o sim para os homossexuais. A seguir, a perigosa dança das águas. Perdas inesquecíveis e um coquetel de esperança. Velhos dilemas atormentaram a ciência em 96. Mas os cientistas perseguiram a vida e foram longe. 15 anos depois, a AIDS ainda mata. Mas agora já existe esperança. Um anjo triste anunciou versos de despedida. A paixão já passou em minha vida. Foi até bom, mas ao final deu tudo errado. Renato Russo lutou contra a AIDS por 6 anos, mas escondeu a doença, sabia do preconceito. Esperou a morte aos 36 anos. Tudo está perdido, se existe Existe mesmo um caminho? Este ano vimos surgir uma esperança na luta contra a AIDS. Cientistas apresentaram uma nova terapia no tratamento da doença. Um coquetel de drogas capaz de reduzir a carga do vírus HIV no organismo infectado. Vencemos uma batalha nessa guerra de tantas vítimas. Mas o coquetel não cura o descaso. No
No Rio de Janeiro, bancos de sangue sem higiene adulteravam o resultado dos exames e armazenavam sangue comprometido. No Japão, a negligência no controle do sangue contaminou mais de 800 hemofílicos com o vírus da AIDS. De joelhos, os donos de laboratórios pediram perdão. Mas o que parece não ter remédio é a falta de informação. A AIDS entrou até na Amazônia. Matou índios que nem sabiam do que estavam morrendo. A mais temida doença do primeiro mundo chega a uma aldeia primitiva. E a doença dos animais mais primitivos chega ao primeiro mundo. O mal da vaca louca mata 10 jovens ingleses. Perda das funções cerebrais e morte lenta. A carne do reino contaminada. O governo britânico, que dá uma boiada para evitar um escândalo, prometeu sacrificar 11 milhões de cabeças. Mas não cumpriu. Protestos no velho continente. Hoje, na Torre Eiffel, qual o futuro do rebanho europeu? Em 96, o futuro foi incerto, principalmente para os que ainda nem nasceram. 3.000 embriões congelados foram destruídos. No Brasil, a inseminação artificial ganhou vida e conquistou até mesmo sua majestade. Pelé, aos 57 anos, pai mais uma vez. Ou melhor, mais 2 vezes. O real, o sonho e a alucinação. 3 palavras que se confundiram neste ano. Quantos pais descobriram a verdade tarde demais? Cocaína, heroína, crack. Não dá mais para fugir da realidade. E a realidade é esta. A droga chegou na roça, viciou boias frias. De manhãzinha antes do trabalho no canavial, o crack. Ali mesmo, no caminhão. Deixa de comprar o leite do meu filho para comprar o crack, né? E ali, na Via Dutra, o passageiro saiu do ônibus alucinado. Ele engoliu cocaína e acabou morrendo na estrada. A Colômbia pega fogo por causa da droga. Este es el principio del final del cartel de Cali. A cocaína quase foi a ruína do presidente colombiano. E quando embarcava para a ONU, uma denúncia, o Boeing presidencial levava heroína. A heroína mata 3.000 americanos por ano. A loura bonita é um sonho. A realidade é outra, mostra a campanha americana. Campanha brasileira. O rapaz cai no precipício. Cuidado, o empurrão é o silêncio da família. Barulho na praia. O apito avisa que a polícia vem aí. A areia mais quente de Ipanema, no centro de uma polêmica nacional, que foi parar no Congresso em Brasília. O deputado Fernando Gabeira mandou vir sementes da Hungria. Maconha para fabricar tecido e outros produtos. Este ano, vimos rostos conhecidos ficarem mais tristes. Quem sabe procuravam uma alegria irreal. Fuga na Califórnia. O pneu do carro fura, o dinheiro cai e o assaltante é preso. Fuga em Belém. Para não ir para a cadeia, um assaltante se atira no rio. Rajada de tiros e o silêncio. Turcos e gregos na ilha de Chipre. No meio do protesto, o tiro certeiro. O cinegrafista argentino é atingido quando gravava a manifestação. Ai, balas perdidas. No Rio de Janeiro, elas atingiram até um bebê. Chegaram ao Palácio da Cidade, bem perto do gabinete do prefeito. Vítimas inocentes, acusados de um sequestro, foram para a cadeia. A polícia errou e a imprensa acreditou. Quando se descobriu, era tarde. Nuvens negras, faíscas, a imagem de um espetáculo num momento de perigo. O preparador físico do São Paulo caiu duro no chão. Um milagre aconteceu naquele dia.
Em fevereiro, nuvens carregadas pousaram sobre o mar. A massa de ar frio da Argentina encontrou o calor do Rio de Janeiro. Parecia uma explosão de luz, mas foi um pesadelo para a cidade maravilhosa. Água no barraco, no prédio, na mansão. Água na rua. Água nos olhos. Não se encontrou abrigo. A chuva cortou, encharcou, machucou. A água arrastou a terra, moveu pedras, matou. 62 vidas se perderam na lama que invadiu o rio. Rio e lama na marginal do Tietê. 175 quilômetros de congestionamento em São Paulo. Inundações avançaram por todo o estado. O Brasil inteiro testemunhou desastres provocados pela violenta coreografia das enxurradas. Travessia sobre correntezas. Parecia a aventura de um malabarista. Era um homem fugindo da maior enchente do século na China. Americanos patinaram no asfalto. Estados Unidos, a 50 graus abaixo de zero. Água fervendo. Virou gelo. Gotas congeladas. E não era a cena de um inverno bucólico. Os cristais se dissolveram e uma onda gelada arrastou casas. Nos Alpes foi a neve. Parecia mais um espetáculo, mas ela se desfez, feriu, escorreu pelas montanhas e ressurgiu num estranho movimento no chão da Europa. A perigosa dança das águas. E a dança da chuva? Um bailarino canta e flutua no meio da tempestade. Quem vai esquecer aquela chuva? Quem vai esquecer Gene Kelly? Isso sim é que é espetáculo. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. Encontro. Em Atlanta, um mundo sem fronteiras mostra sua força. Intolerância. Nas guerras, um mundo sem limites revela as suas fraquezas. Ouro, prata, bronze, pela primeira vez nas mãos das mulheres. O Brasil numa grande aventura olímpica. Pela primeira vez, o Brasil... 100 anos de Olimpíadas, de Atenas a Atlanta. Quem dera o mundo fosse aquele sem fronteiras que se abraçou em Atlanta. De 96, a história guardará também a intolerância entre os povos. No meio de tantos conflitos, o ano bissexto testemunhou um grande encontro. A força dos deuses trouxe o Olimpo para a Terra. Mitologia?
Homens alados, musas sedutoras, gigantes ameaçadores. E eles desembarcaram na América. Atlanta se mirou no exemplo de Atenas. Aprendemos com os gregos. Poder e equilíbrio. Não foi imaginação. Todas as raças em harmonia. Nos 100 anos de Olimpíada, o mundo se encantou com os duelos entre os melhores. Quem é o mais forte? Quem será o mais fraco? Longe de Atlanta, o mundo perdeu pontos no velho jogo desleal entre os homens. A tocha que cruzou o planeta espalhou o espírito olímpico, mas não foi capaz de sufocar as chamas da intolerância. Velhos guerreiros com novas armas. O telefone celular tinha uma bomba e matou o terrorista engenheiro. Oriente Médio, mais uma vez em chamas. A ira dos filhos de Alá. A fúria dos filhos de Jeová. O fanatismo interrompe a paz em Beirute, a capital do Líbano. O líder radical prometeu segurança e foi eleito primeiro-ministro de Israel. Benjamin Netanyahu deu a mão a Yasser Arafat. Quanto tempo vai durar o frágil cessar-fogo? Fogo na Vila Olímpica. Na festa dos deuses, um homem jogou sujo. Desequilíbrio em Atlanta. Desequilíbrio? Equilíbrio em Atlanta. Os imortais não caem do Olimpo assim tão fácil. A amazona Carrie Strug quase caiu. Torceu o tornozelo, sufocou a dor. Venceu, conquistou. Louros para a musa. Ouro para a equipe americana. Qual é a cor da vitória? Ouro, prata e bronze para Alexei Nemov, a estrela da Rússia. Ouro e prata para Li Xiaochuan, a potência da China. O duelo dos deuses. Eles dominam as regras, superam os limites. E existe regra nesta guerra sem limites? Tribos se matam na Libéria, terra de ninguém. Selvageria na África, covardia na Chechênia. Guerrilheiros mudam de tática, prendem civis num hospital, sequestram um navio em alto mar. Livres, reféns russos dançam em terra firme. Acuados, chechenos dançam na terra que treme. Implosão. Cai o símbolo da resistência rebelde. Explosão. Os mais velhos ficam nas cidades destruídas. Não tem para onde ir. O domínio russo chega ao céu da Chechênia. O domínio dos deuses vai além do Olimpo. Vai fundo. Se desmancha na areia. Mike Powell foi vencido pela dor. E como ele sofreu. O rival Carl Lewis agarrou mais do que o ouro. O filho do vento levou um punhado de areia como troféu. Em teste à criação de Deus, ser mais do que ser humano.
E ela criou asas. Marie-José Perrec, da França. Ouro nos 200, ouro nos 400. Marie e Michael. Michael Johnson põe o pé, põe a mão, é ouro. E Midas podia ter outra sapatilha. Passos de gigante batem o recorde mundial. Donovan Bailey, do Canadá, o homem mais rápido da história. Avanço na pista de atletismo. Recuo na maratona dos derrotados. Mais de 700 mil Hutus vagam em torno das fronteiras do Zaire, perdidos entre a guerra e a fome. Fronteiras. Estados Unidos. Mexicanos com um pé no sonho americano são flagrados pelo radar. Apanham dos policiais. França. Imigrantes ilegais são arrancados da igreja. Pais de filhos sem pátria. A pátria de chuteiras descobriu outras armas na Batalha de Julho. O Brasil de 96 viveu uma grande aventura em Atlanta. 15 medalhas. Nunca foram tantas. Nunca foram tantas as vitórias. Nossas mulheres brilharam. Soraya ferida. A esperança do Brasil na ginástica olímpica foi embora. Mas outras surpresas chegaram de Atlanta. Nossos cavaleiros saltaram para o pódio. Bronze. Pela primeira vez, o Brasil conquista uma medalha no hipismo. Bronze também no atletismo. Revezamento dos 4 por 100. Algumas medalhas a gente já esperava. Gustavo Borges foi prata no primeiro dia. Vieram mais 2 de bronze. Para Gustavo nos 100 e para o estreante Fernando Scherer nos 50. Bons ventos sopraram nas águas de Savana. Ouro para os Stars Torben Grael e Marcelo Ferreira. E ouro para o laser Robert Scheid. Ganhamos também bronze com os tornados Lars Grael e Kiko Pelicano. Boas notícias se espalharam em Atlanta. Pai! Trouxe a medalha pra gente. Notícia em primeira mão. Você está nas Olimpíadas. Saiu o resultado. Ed Nancy passa no teste de feminilidade. Tá bom? Henrique, feliz com o bronze. Aurélio Miguel, infeliz. Nosso campeão ganhou a medalha errada. Era a medalha de uma mulher. Em Atlanta, o Brasil viveu uma saudável guerra dos sexos. Pela primeira vez, as brasileiras conquistam medalhas numa Olimpíada. As meninas do futebol quase chegaram lá. Perderam das norueguesas, mas golearam as japonesas. Em compensação, os japoneses driblaram a seleção tetracampeã logo na nossa estreia. Quem diria? Morremos subitamente na prorrogação com a Nigéria. Aos trancos e barrancos, vencemos os portugueses. Agarramos o bronze. E o vôlei? Os rapazes de ouro perderam o brilho para as meninas. Como elas ganharam, como elas sofreram com as provocações cubanas. Uma guerra atrás da rede. Dei sim e dei empurrão, joguei toalha na cara dela. É guerra ou é garra? Isso tudo é unhado, Hortência? Elas costumam jogar com muita garra, né? No basquete fomos à forra, incestamos as cubanas. Rainhas de prata, só perdemos para as americanas. Nosso gigante, como chorou. Se despediu da seleção.
O basquete também saiu de mãos vazias, mas nos consolamos com a vitória mais emocionante de todas. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. As garotas de Ipanema trouxeram um tesouro. Mônica e Adriana, Jaqueline e Sandra, moças de corpo dourado. O abraço do Brasil. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.